Ele não é o Reed Richards que você conhece. Ele é a versão sombria, implacável, brilhante e perigosa do Senhor Fantástico. Um gênio que cruzou a linha de herói para vilão, criando um novo patamar para o que significa poder e controle no multiverso da Marvel. Esse é o Criador. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. O Criador, ou The Maker, é uma versão alternativa e vilanesca de Reed Richards Ultimate, o Senhor Fantástico, que surgiu pela primeira vez na revista Ultimate Fantastic Four número 1, criado por Mark Millar, Brian Michael Bendis e Adam Kubert em 2004. O universo Ultimate da Marvel, chamado também de Terra 1610, foi criado no ano 2000 para modernizar os personagens clássicos da editora, tentando ganhar um público mais jovem. E a versão do Quarteto Fantástico veio só em 2004. E a origem da equipe é bem diferente da versão tradicional dos quadrinhos. Reed Richards é filho de Gary e Mary Richards, e desde bebê já mostrava muita curiosidade. Desde sempre, ele mostrou que seria alguém especial. Quando criança, já apresentava uma inteligência acima da média e era fascinado em criar coisas novas, o que ele acabava fazendo usando peças de eletrodomésticos da casa, algo não muito bem visto pelo seu pai, que o espancava por causa disso. Mesmo assim, Reed continuou suas experiências e com 10 anos de idade desenvolveu a ideia para um dispositivo que pudesse transmitir matéria para outras dimensões. E quando ele expôs o seu trabalho na feira de ciências da escola, onde teletransportou com sucesso um carrinho de brinquedo para uma dimensão alternativa, isso chamou a atenção do diretor de desenvolvimento tecnológico. Assim, Reed foi recomendado para um programa especial do governo que recrutava jovens gênios na esperança de criar os líderes científicos do futuro. A base do programa era no edifício Baxter, onde ele ficou aos cuidados do Dr. Franklin Storm. E foi aí onde Reed conheceu os filhos do Dr., Susan e o seu irmão mais novo, Johnny Storm. O pai de Reed ficou aliviado por se livrar dele. E Reed raramente viu a sua família depois disso. O seu único contato mesmo era com o seu melhor amigo da escola, um garoto chamado Ben Grimm. Pelos anos seguintes, Reed continuou trabalhando na sua tecnologia de teletransporte, e o edifício Baxter lhe forneceu todos os recursos à sua disposição, usando uma dimensão específica para isso, a chamada Zona N, a Zona Negativa. Durante esse período, Reed conheceu um outro colega também, chamado aqui Victor Van Damme. Victor era um aluno meio arrogante, mas brilhante, e Reed o convidou para o projeto também. Ao atingirem a idade de jovens adultos, eles estavam prontos para testar a sua tecnologia de transmissão no deserto de Nevada, agora com material biológico, nesse caso uma maçã. Até o antigo amigo da escola de Reed, Ben Grimm, apareceu no local de testes para visitá-lo nesse momento. Acompanhados por um grupo de oficiais militares e cientistas, Reed Richards, Ben Grimm, Sue Storm, Johnny Storm e Victor Van Damme estavam na plataforma de transmissão. Só que o que os outros não sabiam é que Victor, pela sua arrogância, tinha alterado secretamente as coordenadas do dispositivo transmissor, achando que Reed estava errado. Assim, eles ativaram a máquina na esperança de teletransportar a maçã para a zona negativa, mas ao invés disso, abriram uma brecha dimensional no espaço e todos os 5 desapareceram num clarão de luz. Cada um acordou num lugar do mundo e com consequências extremas. Ben Grimm foi parar no México e teve o corpo transformado em pedra. Johnny Storm surgiu na França com seu corpo em chamas. Sue Storm surgiu no mundo subterrâneo com camadas do seu corpo ficando invisíveis. Victor Van Damme surgiu na Dinamarca com o corpo coberto por metal. E só Reed Richards ficou no local do teste, mas teve o seu corpo transformado num material elástico e moldável. Mesmo com a catástrofe, Reed, Sue, Johnny e Ben ficaram juntos depois, se tornando o Quarteto Fantástico, enquanto Victor acabou se tornando um grande inimigo.
O grupo teve conflitos contra outros rivais como o Dr. Malkovich, que é basicamente o Homem Topeira Ultimate, com o próprio Victor Van Damme, que estabeleceu uma comunidade sob o seu controle chamada Lativéria, e com o Aniquilador, ou Nihil aqui, vindo da zona negativa. Em 2005, Reed Richards Ultimate fez contato com outro Reed Richards, um mais velho, casado com Sue Storm e com 2 filhos. Mas esse Reed não era o tradicional, era de outro universo, da Terra 2149. E esse Reed na verdade atraiu a sua contraparte para devorá-lo, porque esse Reed, o seu quarteto e todo o seu mundo eram zumbis. Era um mundo de zumbis Marvel. Reed Richards e Sue Storm começaram um relacionamento nesse meio tempo também, mas nunca chegaram a ficar noivos, eram só namorados por enquanto. De qualquer forma, o quarteto continuou juntos contra ameaças como Namor e Thanos em 2006. O grupo tinha os seus problemas internos, mas eram heróis mesmo assim, até 2009, até o grande evento chamado Ultimatum. Magneto basicamente enlouquece depois da morte dos filhos Feiticeira Escarlate e Mercúrio e inverteu os polos magnéticos da Terra. Isso levou o mundo a catástrofes naturais. Muitos personagens morreram nesse evento. Heróis como Vespa, Doutor Estranho, Noturno, Wolverine, Charlie Xavier e vários outros. Uma imensa onda invadiu Nova York matando civis, entre eles Franklin Storm, o pai de Sue e Johnny. Sue Storm até tentou conter a onda com seus poderes e acabou desmaiando, entrando num coma por um momento. Reed Richards, que era o seu namorado na época, ao invés de ficar com ela, foi atrás dos responsáveis por isso, achando que se tratava de Namor por envolver uma onda gigante. Inclusive, quem ficou ao lado de Sue nesse momento foi Ben Grimm, com quem teve um relacionamento mais tarde. O próprio Johnny Storm sofreu consequências também, porque com todas as catástrofes, Dormammu se libertou da prisão e usou o corpo do Tocha Humana como combustível para os seus poderes. Foi o Ciclope quem conseguiu derrotar Magneto e acabar com as tragédias, mas o efeito colateral desse evento foi brutal para o universo Ultimate. Para piorar, durante o funeral do pai de Sue, Reed Richards decide que é um bom momento para pedi-la em casamento. Mas por ter se sentido abandonada quando ficou em coma e pelo péssimo momento que ele fez essa proposta, Sue Storm rejeita o pedido de casamento de Reed Richards, terminando assim o seu relacionamento. E com o trauma das tragédias que o mundo passou, e inclusive os integrantes do grupo, eles terminam também com o Quarteto Fantástico. Johnny foi viver viajando e depois morou um tempo com o Homem-Aranha. O Coisa entrou para S.H.I.E.L.D. Sue Storm assumiu o posto do pai no edifício Baxter, e Reed Richards, sem ter nem onde morar, voltou para a casa dos pais que o odiavam. Sem uma família, como é no universo tradicional, aqui é a partir desse momento, da falta dessa conexão humana para a mente mais brilhante do mundo, sem aceitar a catástrofe que o mundo passou, que Reed Richards começou a mudar. 6 meses depois, em 2010, a casa dos Richards explode, matando todos, aparentemente. E ao mesmo tempo, ataques alienígenas começaram a acontecer em locais como o edifício Baxter, o Triskelion e até a casa de Peter Parker. Todos os locais onde estavam os membros do quarteto. Eles faziam isso com a promessa de que, ao destruir esse mundo, um novo e aprimorado tomaria o seu lugar. Depois disso, eles passam a atacar outros locais pelo país também. Então foi Sue Storm quem percebeu um padrão e entendeu que o responsável era Reed Richards. Ele forjou a sua morte, mas de fato matou seus pais e a sua irmã. De qualquer forma, os heróis se uniram, caçaram Reed no seu covil, que ficava na zona negativa, e o derrotaram. E foi quando Johnny Storm, irritado por Reed ter atacado a sua irmã, que ele emitiu uma poderosa rajada de chamas que deformou parte do rosto de Reed Richards. E com isso, ele ficou vagando sem rumo pela zona negativa. Em 2011, Reed Richards conseguiu voltar para a Terra e criou um grupo chamados de Filhos do Amanhã. A sua intenção era aperfeiçoar o mundo, e para isso construiu uma base chamada de Domo,
onde ali dentro o tempo passava num ritmo acelerado. E assim, Reed passou 900 anos dentro do domo, onde passou a ser chamado de Criador. Os habitantes do domo de fato evoluíram para super-humanos perfeitos, mas o Criador os usou para matar quase todos os Asgardianos e tentou dominar o mundo inteiro, começando pela morte do presidente dos Estados Unidos. Mas graças a Tony Stark, a inteligência artificial do domo se volta contra o Criador e Reed foi derrotado pela própria Sue Storm. O Criador foi preso pela SHIELD, mas em 2012 ele foi resgatado por Kang, o Conquistador, para ajudá-lo a conseguir as Joias do Infinito. Para isso, eles criam um tipo de grupo de Supremos Sombrios. Inclusive, uma das joias estava dentro da cabeça de Tony Stark, e Reed simplesmente abriu o cérebro de Tony e depois de conseguir a joia, o deixou para morrer. Mas a consciência de Tony sobreviveu e resgatou seu corpo depois disso. A ideia era aperfeiçoar o mundo por meio do domínio absoluto, mas tudo acabou quando se aproximou o que Kang chamou de o fim do mundo. Eles não tinham mais tempo para nada, porque era a chegada de Galactus. Entre 2012 e 2013 aconteceu o evento chamado Cataclismo, onde Galactus do universo 616 foi parar no universo Ultimate, e o Criador ajudou os heróis a evitar o fim do seu mundo. Ele fez isso indo para o universo 616 atrás de informações do Reed Richards daquela realidade para descobrir como parar o Devorador de Mundos. E essa foi a primeira vez que o Criador visitou o universo 616, mas não foi a última. De qualquer forma, ao voltar, o Criador conseguiu enviar Galactus para a Zona Negativa, salvando a Terra. Reed Richards Ultimate parecia redimido com isso. E assim, Nick Fury ofereceu a Reed uma posição na nova SHIELD, porque ele precisava de alguém para imaginar todas as ameaças possíveis ao seu mundo e preparar uma contramedida para todas elas. Reed aceitou o cargo, mas a sua suposta redenção era uma fachada. Na verdade, secretamente, ele continuou as suas operações como o Criador, porque em 2015 ele descobriu sobre as incursões e se uniu a alguns vilões do universo 616 numa parceria, num grupo chamado de Cabala. E juntos, eles sobreviveram às últimas incursões que destruíram o universo 616 e o universo Ultimate na mega saga Guerras Secretas de 2015. Nessa mega saga, o Criador se uniu com Reed Richards do universo tradicional para encontrar uma forma de derrotar o Deus Destino. Mas o Criador foi picotado pelo Homem Molecular nesse processo. De qualquer forma, com o fim da saga e a recriação do multiverso, o Homem Molecular espalhou essas lascas do Criador em cada um dos novos universos. Ou seja, o Criador agora existe em todos os mundos, mas com uma única mente. E ele chegou a conseguir trocar entre os corpos. E assim ele se tornou uma ameaça multiversal. Como por exemplo em 2017, quando ele tentou unificar o multiverso na Guerra da Eternidade. Em 2019, o Criador tentou fazer parte do Conselho Interdimensional de Reeds. E a condição para isso era que ele restaurasse a Terra 1610, o universo Ultimate. Mas ele não conseguia fazer uma viagem interdimensional para lá. E foi usando uma amostra do simbionte Venom do seu universo original, aprimorado com nanotecnologia, que ele conseguiu fazer a viagem sem danificar esse seu corpo depois da saga Rei das Trevas de 2020. Mas ao chegar, ele encontrou um universo destruído. Só que para o Criador isso foi perfeito, porque ele poderia criar um novo universo do zero. Para isso, ele encontrou a Terra 6160, uma realidade que seguia os mesmos moldes da Terra 616. E o Criador conseguiu remodelar a história desse mundo em 2024. Ele fez um mundo onde Tony Stark não é o Homem de Ferro, onde Thor nem Odin é o rei de Asgard, e sim Loki, onde uma aranha radioativa nunca picou Peter Parker, onde o Quarteto Fantástico não existe. Foi assim que o Criador criou o novo Universo Ultimate. Fora dos quadrinhos, o Criador nunca apareceu em animação nem em live action. Só teve algumas aparições em jogos, como Marvel Future Fight, Marvel Super War e Marvel Rivals.
O criador é virtualmente imortal, já que comprovou isso ao viver 900 anos no seu domo sem nunca morrer de velhice. Inclusive foi nesses 900 anos que ele conseguiu evoluir tanto seu cérebro que não cabe mais no seu crânio. Por isso, ele teve que alongar sua cabeça para o seu novo e imenso cérebro. Por isso ele usa aquele capacete alongado o tempo todo. O criador é um personagem relativamente novo, mas é um extremo acerto da Marvel, tanto que é um dos poucos que sobrou do antigo universo Ultimate. Reed Richards Ultimate chamava Victor Van Damme de genocida, mas ele próprio se tornou um várias vezes, depois de se intitular como o criador. Ele é um exemplo claro de como a genialidade pode se tornar uma arma quando está aliada à falta de moral e de ética. É a prova de que você morre como herói ou vive tempo bastante para se tornar um vilão. Ele mostra o lado mais obscuro de Reed Richards e mostra como o Senhor Fantástico só é o herói que a gente conhece graças à sua família. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do criador. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.